a todos e todas que estão aqui com a gente hoje. Está começando mais um Inteligência Coletiva, um podcast com conversas sobre tecnologia, inovação e negócios. Esse é um podcast oferecido pela Aquarela Analytics, uma empresa com mais de 10 anos na área de inteligência artificial e analytics para grandes empresas e indústrias. Eu sou a Michelle e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre a realidade e o hype da inteligência artificial, que a gente tem visto por aí e por muitas pessoas falando sobre esse tema. Para falar sobre isso, eu trouxe duas pessoas aqui da Aquarela que são simplesmente expert em inteligência artificial e vão explicar um pouquinho pra gente qual que é essa diferença entre hype e realidade da IA. Então sejam bem-vindos, Marco, Sig. Por favor, se apresentem pra gente. Sig, por gentileza. Obrigado pelo Experts. Eu sou o Sig, sou CPO aqui da Aquarela, responsável pela área de produto. Começamos há muito tempo atrás a nossa jornada aí com inteligência artificial e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que está na onda, o que está na crista e é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigada, Sig. Bom, eu sou Marco Santos, sou CEO e um dos fundadores da Aquarela. Eu estudo esse negócio, sei lá, uns 20 anos, é tipo quando era ficção científica, né? E evoluindo aí foi graduação, mestrado, o meu quase doutorado e acabei fundando a Aquarela e não, eu parei com os estudos acadêmicos, mas continuei estudando e trabalhando e colocando essas coisas para funcionar. Então é isso, é muito trabalho prático aí na jornada. Beleza, muito obrigada. Já agradeço de cara a participação de vocês. E eu acho que para a gente começar a falar sobre esse tema que tem muito assunto aí para a gente desenrolar, o que vocês diriam, na visão de vocês, que é verdade e o que não é tão verdade assim, que as pessoas falam tanto sobre a inteligência artificial hoje em dia, depois que a gente começou a ver esse boom de IA para tudo, IA em todo lugar, IA em toda empresa. Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Boa. A primeira, que Robocop não existe. Quer dizer, nem tanto céu, nem tanta terra. Eu acho que tem muita coisa legal que dá para fazer com IA. Tem muita especulação também no mercado sobre o que poderia ser feito com a IA, mas a coisa prática nem sempre a gente consegue ver rodando. Às vezes tem um marketing bem grande em relação ao que depois por baixo dos panos a gente vai ver. Tem uns memes que falam sobre isso, né? Eu estou vendendo por IA, quando você levanta, é uma sequência de decisões, né? If else, né? Para quem é mais técnico. Quando não, é um ser humano, né? Lá da Índia ou da China, né? Que está operando. Recentemente, assim, me caiu deu um trauma, assim, porque eu era muito fã daquela loja automática, né? Da Amazon. Uhum. E recentemente saiu aí nas mídias que eram pessoas, né? Lá contratadas na Índia, 24/7, olhando as câmeras e colocando. O cara pegou lá um TikTok, o cara pegou lá um MM. Sacanagem. Olha, mas a gente pode falar também sobre o principal tema de hoje, que é o hype, e eu acho que a gente entendendo um pouco sobre essa palavra e conectando ela com tecnologia, a gente consegue também trazer de uma forma mais prática o que é verdade e mentira sobre. Então, se me permitir, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente utiliza como base de mercado já há bastante tempo. Existe um grupo internacional muito conhecido que se chama Gartner Group, é um grupo de consultoria e pesquisa de mercado, e eles trazem várias estatísticas sobre principalmente a área de tecnologia, né? Tendências, enfim, eles estudam isso olhando várias empresas, fazendo vários surveys, né? Várias entrevistas e tal. E eles têm uma ferramenta que eu acho muito bacana, que é um gráfico chamado de Hype Cycle. E ele é num formato meio senoidal, assim, ele começa lá embaixo, vai no eixo XY, tô querendo não ser muito técnico, né? E ele sobe num parece um hype, pão de açúcar, né? Tipo pão de açúcar, exato. Ele sobe num hype, e aí eles vão colocando dentro desse gráfico ali todas as tecnologias que estão começando, né? Estão ainda num gatilho, no trigger, estão no início, na pesquisa e tal, tem uma certa expectativa de mercado. E aí, quando essas tecnologias atingem o ápice, que é o hype, que é o que a gente está falando hoje, elas estão na moda, tá? Não quer dizer que elas estão em uso, mas elas estão. Todo mundo está falando sobre isso. Praticamente é isso. E aí, continuando, esse hype cycle depois ele vai para o que eles chamam de pico da desilusão. Eu brinco que o hype cycle parece um relacionamento, né?
Você começa no começo ali, expectativa. você tá, né, a felicidade é só amor e tal, aí depois você vai conhecer a família, aí vem outras coisas, e aí depois, ou você, né, opa, legal, né, o cunhado é chato, mas ele é bacana e tal, ou decola ou você termina. Eu brinco com o pessoal que o Hype Cycle é meio parecido com a vida real. É assim. exatamente isso. Porque aí depois, quando ele chega nesse vale da desilusão, ou essa tecnologia ela entra em desuso ou não aplicação, as pessoas olham, não, beleza, bonitinho, mas não funciona para mim, então tchau. Ou, não, poxa, consegui tirar bastante caldo daqui e eu vou utilizar no meu dia a dia. E aí, se sim, né, se ela é aplicada, ele sobe então para um enlightenment, né, que é O vale da, sei lá, da iluminação. iluminação, e aí por último ele atinge o platô de produtividade, quer dizer, ele entra no mercado para valer. Só que esse platô, se você for olhar lá no Pão de Açúcar, ele estava lá em cima, foi lá para baixo, e o platô ele fica no meio entre essas duas curvas. Então, eles utilizam isso para justificar as tecnologias que estão indo, que estão voltando, né, que tem mais efusão de mercado falando sobre isso. Mas, de novo, não quer dizer que aquilo faz sentido para uma determinada empresa, sim ou não, é só porque existe uma atmosfera e todos estão falando sobre aquilo, uma expectativa de que aquilo possa ser legal, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre. Também na sua visão, Marcos, como que a gente conseguiria dizer as verdades e mentiras assim do que estão sendo faladas sobre IA? Assim, né, esse caso da Amazon aí, da loja autônoma deles, é um caso bastante emblemático. E existe muito disso, né? E não está errado. O que eles estavam fazendo? Validando se a ideia era boa, né? Então, antes deles gastarem lá milhões para desenvolver uma IA para aquilo funcionar, eles estavam gastando menos pagando essas pessoas. Pelo que eu entendi, talvez a loja não se pagou, e talvez não foi suficiente para valer o investimento para colocar isso tudo para rodar. Uhum. O que hoje eu vejo de importante a gente diferenciar é que no final do dia já tem tecnologias que são maduras, tem tipos de inteligência artificial que são suficientemente maduras e já rodam assim, né, para a surpresa de muitos assim há mais de 20 anos, sabe? Alguns tipos que são menos, vamos dizer assim, elas saltam menos aos olhos. Aí eu queria trazer um negócio aqui que hoje a gente fala bastante de IA, né? A gente fala muito de ChatGPT, né? Existe uma teoria humana que é o chamado o vale da estranheza, né? Que é quando você, né, vê uma coisa que é muito parecida com o ser humano e você sente uma estranheza, né? Então, por exemplo, quando você vê um filme de 3D que ele é muito realista, você sente uma coisa esquisita ali. Ou quando você vê um manequim que ele é muito parecido com o ser humano, ele parece algo estranho. Uhum. Talvez o ChatGPT, como ele parece muito humano, você não sabe se aquilo ali é um ser humano que está do outro lado ou se é a máquina, você sinta esse vale da estranheza dele, né? Eu acho que isso que está causando o grande hype assim, das pessoas não terem mais essa percepção que se aquilo é sintético ou não, é humano sintético. Então ele está nesse vale da estranheza. Então isso é um pouco do hype. Mas assim, a gente já convive com algoritmos de IA há muito tempo e até então não tinha, porque era algo era como se fosse um desenho animado, né? Um cartoon, né? Tanto que a indústria de games, a indústria de filmes 3D, eles voltaram atrás de querer fazer uma coisa hiper realista e começaram a fazer mais cartunesco, com um acabamento menor, assim, de realidade, para que o público não sentisse o tal do vale da estranheza. Uhum. E talvez com o ChatGPT hoje atingindo essa questão de vale da estranheza, está gerando hype. Mas a gente já convive com isso há muito tempo. Então, sei lá, se você pegar mecanismos, né, o alto foco de qualquer sistema, de qualquer câmera, ele tem ali, né, uma pequena rede neural que é um tipo de IA que faz aquilo, né? Então você tem mecanismos que já faziam isso, né? E aí você tem o outro lado do espectro, que são os novos negócios que estão surgindo, né? Que tem muitas ideias. A própria loja da Amazon era uma ideia. Então Uhum. tem coisas, a gente está no começo de uma rampa que a gente não tem ideia do tamanho dela. Ela vai ser muito grande. E existem muitas especulações. Isso é legal. A gente está vivendo o que foi vivido lá na terceira revolução industrial, quando né, criou-se a corrente contínua, a corrente alternada, né? Não se sabia o que ia ser o futuro, as pessoas tinham medo de serem eletrocutadas e tudo. Teve muita coisa que aconteceu nessa época, só que agora a gente está vivendo um pouco diferente, né? Com razão, né? Com razão. Tinham medo, podiam ser eletrocutados e algumas Foram. Infelizmente. E a IA é mais ou menos isso. A IA, ela pode ser bacana, ela pode, num hype, a gente começar a utilizar alguma coisa que está livre, colocar dentro da empresa, e a gente pode ser eletrocutado, porque daqui a pouco os nossos dados estão vazando e a gente não olhou para aquilo. Então, tem algumas coisas que precisam ser observadas, assim, quando a gente fala de hype, né? Porque
Beleza, tem uma grande efusão do mercado em se falar daquilo, beleza, mas qual que é a aplicação? E eu queria conectar justamente isso, né? Eu tinha dado a teoria lá do que é o Hype Cycle do Gartner, e aí trazendo para as mentiras e verdades, se de novo, vou voltar para ele, tá? O que está no Hype Cycle da última publicação do Gartner, que foi de julho de 2023, né? Nós estamos gravando hoje em 2024. Foi que a IA generativa estaria no topo, e está lá no topo. E é o que a gente vê hoje. Qualquer evento que você vai, sei lá, 70% do evento alguém está falando de IA generativa, que é o ChatGPT, né? Só para conectar as coisas aqui, que é mais comum. Claras, né? Exato. Agora, o que acontece? No passado, o que tinha naquele Hype Cycle? O que estava lá em cima? Falava-se sobre metaverso, falava-se sobre blockchain. Quem está falando sobre blockchain hoje? Tem pessoas falando, mas são aqueles que já estão no platô ali do uso. As pessoas já entenderam o que é, já estão colocando dinheiro, já perderam dinheiro, mas entenderam que faz parte. Enfim, é aquilo. Sobre o metaverso, já existem aplicações, estão rodando, estão funcionando. Alguns caíram no Vale da Desilusão e não entraram mais. Agora, o que é importante fazer, e eu acho que até vai conectar um pouco mais para frente o que a gente vai falar sobre educação para IA, que é entender exatamente o que a IA generativa pode trazer para o meu negócio. Eu, como gestor, eu preciso entender o que ela pode trazer, quais são as possibilidades e o que ela também não traz. Porque, assim, quando ela foi criada, e até trazendo um pouco o que o Marcos comentou sobre redes neurais, né? A IA generativa, ela fica dentro de uma camada de deep learning. Eu vou ter que entrar num techniquez aqui, tá? Depois a gente explica se precisar. Ele fica dentro de um... faz outro episódio só para isso. Tá? Só para isso, beleza. Está dentro de Deep Learning, que está dentro de Machine Learning, que está dentro de IA. E essas áreas elas foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas o ChatGPT ganhou mercado porque a OpenAI, que é a empresa que lançou esse produto, colocou de forma pública acesso a uma máquina que gastou 4 milhões para ser treinada dentro de uma quantidade de máquinas enorme, enfim. E uma tecnologia potente, mas que é muito voltado para texto e imagem. Então, ela responde para você criação, o que é muito novo para nós, né? Ela cria texto, ela cria imagem e ela cria coding, código, né? Quando quem está programando, está querendo aprender, pode até utilizar o ChatGPT, que ajuda bem. Mas basicamente é isso. Agora, o que a gente faz com isso, né? Como é que a gente aproveita, é que aí vem a sequência da coisa. Como é que a gente aproveita isso? E depois também, até puxar um gancho aí para o Marcos me ajudar a falar um pouco sobre quais são os riscos de a gente trazer isso para dentro da corporação. A gente tem visto muitas pessoas nos procurando com projetos entusiasmados em relação a isso, mas como a gente já tem uma boa experiência na área, a gente também coloca algumas barreiras, né? Dentre elas a questão de compliance e segurança. Existem várias empresas hoje que já têm, Microsoft, Google, etc. e tal, que já tem o que a gente chama de guardrails de informação. Funcionam como bloqueadores. Quer dizer, o que você coloca lá no ChatGPT, se um funcionário teu colocar um dado sensível, esse guardrail vai filtrar, não vai mandar para a rede externa, vai trazer os dados de volta e ao responder para o usuário final, ele coloca de novo aquele dado na resposta. Mas isso não transita no mundo externo. Isso é um tipo de tecnologia que a gente conhece, sabe como fazer, como aplicar numa consultoria, numa empresa, né, para valer, mas as empresas não estão olhando muito para isso, porque estão tentando experimentar. E eu queria colocar esse ponto de interrogação, assim, cuida com o que vai experimentar para não ser eletrocutado. Boa, Sig. E aí, nessa linha, né, eu gosto de falar bastante um termo que é IA corporativa, né? Uma coisa é você pegar ali no teu celular, no teu desktop, fazer uma busca no ChatGPT, né, o teu filho lá fazer um trabalho, né, acadêmico e tudo mais. Outra é quando você traz aquilo para dentro de casa, né? Todo mundo já deve ter usado Dropbox, né? Todo mundo usa Google Drive e tudo mais. No passado, muitas empresas bloqueavam, porque elas tinham seus sistemas de storage ali, corporativo, mas o pessoal começou, né, furar ali usando Dropbox, né? E isso foi um problema de segurança. Depois criou-se um compliance, bloqueou isso e tal. As empresas criaram suas próprias nuvens, né, com seus sistemas remotos, né, de arquivos para poder para o dado não vazar. Você tinha arquivos que estavam literalmente vazando, segredos industriais vazando da empresa. Né? Hoje, com a IA generativa de texto, e depois eu quero falar um pouco de diferença, tem vários tipos de IA. IA generativa não é só o ChatGPT, né? Tudo aquilo que gera algo, né, por definição, é IA generativa. Mas depois eu abro esse parênteses. Então, o uso disso, toda vez que você pergunta qualquer coisa para ele está aprendendo com você. E se você dá um texto, resume para mim, ele resume. Só que qual que é a contrapartida? Ele aprende aquele teu texto. Se outra pessoa perguntar, e por um acaso aquele texto responda a pergunta de outra pessoa, ele vai usar. Mesmo que não ipsiliteris, mas ele usa, né? E tanto que grandes corporações, né, bloquearam o uso de ChatGPT. A Apple é uma delas, né? A Samsung teve vários
segredos industriais que vazaram, porque os funcionários estavam subindo os manuais das máquinas para usar ele de maneira para perguntar sobre os manuais, só que e eram manuais secretos, assim, todo, Uhum. né? Tem chips que você tem manuais que, como ele usar ele, é um segredo industrial. E o ChatGPT aprendeu e estava respondendo para os concorrentes, Bem legal, né? bem E legal. aí aquele negócio eletrocutado tá nisso daí, entendeu? Esse é o risco. Aí como é que você cria esses guardrails, né? Como é que você usa mecanismos que evitem que a informação seja permeada e vá parar na mão do seu concorrente, né? Ou né, estrague aí um segredo industrial ou até mesmo uma surpresa que você faria numa campanha de marketing. Uhum. Né? Então, é isso que eu chamo de IA corporativa. Como você cria essa segurança, como é que você cria, por exemplo, backup de inteligência artificial. Alguém já ouviu falar disso? Cara, Gente, isso existe. existe. O que, que acontece quando você perde o modelo ou né, você não fez o backup? A IA sofre amnésia. Ela volta, Total. vamos dizer que você tivesse uma IA que já tem 40, vamos colocar aqui uma idade humana de 40 anos já trabalhando para você, e aí você perde o backup dela, ela volta aos 13, aos 15 anos lá, tá? Com espinhas, né? Uhum. Colocar assim. Então, pode acontecer. Então, e como é que você faz um backup disso? Como é que você estrutura? Como é que isso está em conformidade com o seu compliance? Né? As empresas têm compliance bastante extensivos. Né? Como é que você Uhum. conecta todos os compliance, você gera os segredos? Então, isso aqui é uma preocupação que é o negócio de ser ou não eletrocutado Sim. hoje com o uso da IA. E aí é o que a gente chama de IA corporativa. E a Né? corporativa. Agora, fora do universo corporativo, né, falando sobre mitos, verdades e aplicações, aplicação tem muitas aqui. Se começar, tem alguns sites, a gente pode até depois recomendar aí, que eles justamente estão mapeando a quantidade de aplicações que utilizam por trás a IA generativa, para poder ser utilizado para N aplicações. Então, assim, aplicações tem muito. Alguém até fez uma brincadeira, se a OpenAI, né, o ChatGPT é o novo iPhone, as aplicações são os apps que a gente vai instalando ao longo do tempo, e tem muito, daria para estourar com a memória. Mas tem algumas coisas assim, que são super úteis. Por exemplo, você tem aplicações que hoje utilizam IA generativa para fazer transcrição de reunião, fazer ata na reunião, mandar informações e daquele checklist do final da reunião, mandar essas informações até por e-mail para as pessoas, se conectam uma coisa com a outra. Enfim, tem algumas aplicações práticas. Né? Você pode gerar texto e conteúdo internamente, você pode, sei lá, colocar na mão do teu filho, da tua filha, para ele estudar, porque também ele vai responder coisas bem interessantes. Claro, é bom sempre filtrar, né, a tecnologia nova. Então, tem várias aplicações que dentro do mundo corporativo a gente consegue fazer. Agora, o quanto isso depois vai se tornar, de novo, seguro, né? Se ele vai responder efetivamente para aquilo que você quer, vale a experimentação. Mas, de novo, eu volto naquela tecla ali, batendo naquela tecla de que a gente precisa entender o que ela faz e o que ela não faz. E para isso escutar o nosso podcast, ler sobre inteligência artificial, participar de alguns eventos. Tem muitos canais aí também que falam sobre isso. Então, eu acho que a educação é o primeiro start. Inclusive, se você é um gestor de uma empresa, vem estudar com a gente o que é IA corporativo, que você vai ver que a gente pode utilizar, sim, ferramentas que estão lá no dia a dia, que você pode utilizar para brincar em casa, né? Aquele negócio de muda uma foto, melhora uma foto, né? E faz um texto, mas de uma forma profissional e segura. Eu acho que esse o grande diferencial que a gente queria trazer de recado, sabe? Dessa segurança em relação ao uso do hype e que, legal, né? Ele tá lá, se é um hype, todo mundo tá falando, é porque tem uma expectativa, mas a gente também tem que ter aquele pezinho atrás, que, né? Vamos se cuidar. Eu tenho até uma outra pergunta que eu ia fazer, mas antes eu queria até que vocês explorassem um pouco mais essa questão do o texto e a imagem é só um tipo, né, de IA generativa, que é só um tipo de inteligência artificial, né? Como que a gente consegue abordar nesse sentido? O que mais a gente consegue fazer com uma IA generativa? Boa questão, Michele. A IA generativa é como né, o próprio nome diz, ela gera algo. Então, você pega um grande corpus de informação, vamos colocar assim, ele aprende essa informação e ele começa a gerar informação nova a partir do aprendizado. Aí, como você trouxe, né, texto e imagem é o que mais a gente conhece, né? E hoje o texto é o que mais a gente tem visto aí com vídeo, o ChatGPT. Mas você pode gerar outras coisas que talvez não sejam tão glamourosas, não saltem tanto aos olhos, mas talvez sejam muito importantes para uma empresa, ou né, para um governo, ou uma grande instituição. Como, por exemplo, roteirização. Roteirização de carga, roteirização de figuras comerciais, roteirização de qualquer coisa que anda numa estrada. Quando um sistema de roteirização cria um plano de roteirização para uma grande equipe, ele é uma IA generativa. Né? Ele está gerando um plano que seria algo que era criado por um ser humano.
né? E talvez muito melhor do que um ser humano ou uma equipe de seres humanos, porque ele tem acesso a muitas informações. Sim. Então, esse é um exemplo, tá? Outro exemplo é a precificação. Quando eu coloco um sistema para criar um preço automático, ele está gerando uma informação, está gerando aquele preço que é um preço ótimo, pensando o quê? Nos concorrentes, pensando nas condições do mercado, sei lá, no clima, enfim, ali, centenas, né, milhares de variáveis, ele vai trazer aquele preço ideal para que o quê? Né, você não deixe dinheiro na mesa vendendo produto muito barato e tem um valor de mercado muito bom, e também você não perca aí a venda colocando um preço acima que de repente um concorrente pode levar. Então, precificação, rotas logísticas, recomendação de agregação de estoque, né, de organização de estoque. São coisas que não são glamourosas, mas são as coisas que movem as grandes engrenagens da sociedade. Né? E é nisso, como eu falei, a gente, né, já trabalha há vários anos desenvolvendo isso para clientes. A gente tem isso rodando em grandes corporações e a gente sabe que muitas vezes aquilo que não é o glamour, aquela cozinha, né, é ali que gera muito valor. E são IAs generativas que geram, mas ela não parece um ser humano, né? Ela parece mais um robô, mas ela atende e gera valor para o negócio. Eu acho que isso é o iceberg, aquela parte de baixo do iceberg que ninguém enxerga, né? Que é o que move o mundo, né? O mundo é movido pelas grandes corporações, né? A energia elétrica que tá iluminando esse estúdio aqui está sendo produzido numa hidrelétrica ou num parque eólico ou solar, em algum lugar sendo transmitido por centenas de quilômetros, transformada, gerenciada, organizada para chegar aqui super estável para a gente, né? E a gente nem percebe. Ela é comercializada, inclusive, também, é comprada e vendida e tudo mais. E tem as diversas cadeias, e para a gente é algo assim que é onipresente, né? Assim como a água da nossa casa, assim como a construtora que construiu o nosso apartamento, casa, enfim, o que for. Então, a grande parcela de valor da sociedade são coisas que hoje a gente não percebe. E você tem sistemas de inteligência artificial que atendem a isso, que podem atender a isso, né? E eu vejo um grande valor nisso. Eu acho que, né, aí a questão do hype, a gente olha, vê o ChatGPT, vê os geradores de imagem, né? Agora tem geração de vídeo e tudo mais. Mas é olhar para essas coisas que são debaixo do iceberg e que geram muito valor e tem muito espaço. E aí, se eu pudesse dar um conselho para um executivo, para um gestor, olhe para isso, né? Essas coisas todas são bem interessantes, mas olhe o que dentro da sua operação, né, as engrenagens que movem a sua área, né, o que você pode colocar ali para gerar valor, é plugar no seu core business. E eu diria mais ainda, porque hoje as aplicações de IA generativa que tem no mercado, e tem umas fantásticas, né? A gente falava de texto, então, sei lá, quem que nunca analisou um contrato, né? Então hoje a IA generativa ela consegue te analisar o contrato e te dar alguns indicadores ali com base nesse corpus que ela foi treinada. Então, isso é uma coisa importante, ter aplicações reais. Ela precisa de uma grande massa de dados, caso contrário, ela vai ser só um sistema de busca, aspas aqui, burro, né? Porque ela só vai trazer aquilo que ela está encontrando ali, ela não vai criar nada. Então, esses são os dois pontos importantes, mas que se pode fazer um mix com a IA generativa, que já foi treinada em toda a Wikipedia, sei lá, e conectar com a tua base de dados numa camada segura, em que você vai fazer perguntas sobre o contexto da tua empresa. Sei lá, eu trabalho com comércio exterior e eu quero saber como é que funciona a importação da China para o Brasil de carvão, sabe? É muito específico. Ela pode utilizar a tua base, também pode utilizar uma base pública, ela faz um mix e traz essa resposta para você. Beleza, mas ainda assim, se a gente trouxer um pouco para uma análise mais teórica, de vez em quando eu gosto de trazer um pouco disso. Para quem já estudou sistemas de informação, tem uma pirâmide de conhecimento lá do Loudon e Loudon, que ela fala sobre os tipos de sistemas de informação. É a pirâmide dos tipos de sistemas de informação. Várias pirâmides no mundo, né? E dentre elas tem uma lá que fica bem na camada do meio, na camada do tático, que é BI, Business Intelligence. Ou seja, os sistemas do tipo Business Intelligence, eles são classificados como de apoio à decisão. Ou seja, eles não decidem por conta, eles não tomam ação, eles mostram alguma informação para um executivo, para um analista, etc., para ele tomar a decisão. Então, eu classificaria a IA generativa nessa mesma linha do BI. Quer dizer, ela traz respostas para você, boas respostas, mas ela não toma decisão. E aí a gente acaba colocando um pano em cima da IA que automatiza as coisas, porque a gente não está olhando para ela, a gente está olhando para uma coisa que, beleza, está no hype, é muito legal, é massa, né, utilizar, mas tem muito mais coisa legal de IA. Não é só IA generativa. Tem sistemas que a gente desenvolve que ele toma a decisão por você na tua aplicação do teu dia a dia. Em tempo real, né? Em tempo real.
E isso é o fantástico da Verdades e Mentiras sobre... Um exemplo aí né, compra e venda de energia, bolsa de energia, né? Exato. A gente tem um robô que já opera há algum tempo, e ele compra e vende energia, e ele traz as operações, compra e vende, e ele ganha dinheiro automático, vamos colocar Então, assim. quem não quer ganhar dinheiro com um bichinho que tá trabalhando para você ali, né? Uhum. É isso, fazemos isso, tá? Não, eu acho que até na fala de vocês trouxeram algumas questões do ponto de a inteligência artificial se tornar algo material para as pessoas, né? Que eu acho que a gente estava até discutindo isso um pouco antes de como ainda é algo muito superficial e muito irreal para algumas pessoas que não estão próximo no dia a dia de sistemas de IA e tudo mais. E só para a gente fechar aqui o nosso episódio, eu queria um pouco da visão de vocês, de tanto o ponto de como que vocês enxergam a IA passar desse hype, né? Porque eu acho que a gente vai sair um pouco da generativa e a gente vai começar até a explorar esses outras funcionalidades, outros tipos de inteligência artificial, quando a gente sair dessa grande onda do hype. E até para gestores e pessoas que estão no comando de algumas operações, como elas conseguem começar a ter uma visão, né? A aprender mais sobre a inteligência artificial para poder transformar isso em palpável e em ganho dentro das empresas delas. Eu começaria, assim, eu sempre gosto, e isso a gente tem lá no nosso Canvas, né? De olhar assim, o que é um objetivo estratégico e daí desdobrar ele em tático e operacional. Então, eu vejo muitas iniciativas dentro das empresas em que o pessoal lá de baixo acha, eu acho que seria legal fazer tal coisa, né? É o nice to have, né? Acho que seria legal usar o monitoramento por vídeo do pátio da empresa. Poxa, para evitar fraude. Cara, custa caro você pôr uma IA para ficar olhando um vídeo e classificando coisas. De repente, né? A Amazon não pagou isso, né? Imagina a sua empresa, né? A Amazon colocou os indianos para monitorarem as lojas, né? Então, e é o nice, porque você contratar uma pessoa para fazer aquilo não vai custar tão caro, tá? Mas o que seria o must have? O que vai estar dentro do seu core business? O que vai mexer o teu EBITDA? Né? O que vai fazer aumentar o preço da ação da sua empresa? O que vai fazer atingir os seus objetivos estratégicos? Comece com isso, né? Eu acho que o executivo ele tem que olhar assim, quais são os principais temas que eu tenho que são uma pauta estratégica, e aí essa pauta estratégica, como que eu desdobro ela em, né, abordagens táticas que vão, né, usar inteligência artificial, que podem usar inteligência artificial, e depois eu desdobro isso em diversos sistemas operacionais e processos operacionais. O que hoje a gente está fazendo é invertendo essa sequência. A gente está, alguém lá no chão de fábrica, alguém de inovação que normalmente não tem muito recurso, não está conectado com, né, a estrutura estratégica da empresa, ele acha legal e ele faz as chamadas POCs lá, né? Pega lá um bando de gente, faz um hackathon de graça, né? Faz um monte de coisa legal, mas, poxa, como que isso está conectado na minha estratégia? Não está conectado. Aí depois eles ficam tentando ligar, acho que isso aqui dá para mostrar lá para fulano. E fica um negócio, uma perda de tempo para muita gente, tempo e dinheiro. Né? Eu acho que teria que pensar dessa maneira. Eu pego a pauta estratégica e vou desdobrando, e aí sim, isso é você ter uma atitude, né? É você ter um planejamento estratégico, é você ter um posicionamento estratégico que engloba a inteligência artificial dentro da sua organização. É pensá-la de maneira estratégica, conectada à estratégia da empresa. E não sair com zilhões de projetos, side projects, POCs e não sei o quê, e tal, que muitas vezes frustram, né? Tantas pessoas que se desenvolveram isso frustram as áreas de inovação que sempre falam, poxa, né? Fizemos um monte de coisa bacana, mas avançou, não, parou aqui, né? Então, isso a gente tem que trabalhar o mindset do executivo, né? Trabalhar, porque eu acredito que o executivo, eu não vou dizer que é o do futuro, porque o futuro já é hoje, né? O executivo do presente de empresas de sucesso, ele já está olhando e está começando a fazer isso. E o conselho é, plugue na espinha dorsal da sua estratégia. E é isso. Concordo gênero, número e grau, porque a IA, ela não é uma ferramenta do dia a dia. Ela pode ser o divisor de águas da organização. Ela é uma coisa importante hoje para você se diferenciar no mercado.
E ela está conectada com tudo, desde uma automação de processos simples até complexos e bem complexos, super complexos. Então, é algo que o executivo precisa estar olhando para aquilo, que é exatamente isso que o Marcos falou. Quer dizer, precisa estar alinhado com a expectativa da empresa. Então, é um tipo de educação corporativa executiva, essa da IA corporativa. Eu sei que as palavras se misturaram, mas é isso, né? Ela é muito topo da pirâmide. Por que eu falo sobre isso? Porque a IA, eu brinquei no começo sobre o Robocop, né? Não existe o Robocop, mas a gente consegue criar muita coisa dentro da organização e que vai trazer um diferencial competitivo em relação ao mercado, em relação a muitas outras empresas que tem por aí. Então, eu acho que o principal ponto é esse, sabe? Aprender bem sobre e depois ficar conectado com esses mitos, verdades e até diria mais, né? Hoje tem um grande desfile de modas sobre IA generativa. E quem nunca se perguntou, né? Essas top models desfilando isso, quem vestiria isso, né? Nunca que a gente vai vestir. Mas o que elas estão desfilando é um conceito. E aquele conceito, depois, a gente vai vestir. A gente vai vestir aquele tom de cor, aquele tipo de estampa, mas num outro formato, num outro desenho. De uma forma, quem sabe, mais jovem ou numa forma mais confortável, eu não sei. Mas a gente vai vestir aquilo que hoje está se desfilando na passarela. E o que a gente está vendo na passarela da IA generativa. Para ela se tornar realidade e a gente conseguir costurar o nosso jeito, vai demorar um pouquinho, mas a gente vai conseguir. E o executivo precisa estar de olho nisso. Precisa estar vendo o que está lá no desfile para depois conseguir trazer isso para a sua turma e dizer assim, cara, eu vi um negócio que isso aqui é o nosso tamanho. Isso aqui é um fit para nós. E eu acho que esse é o principal, sabe? É a educação conectada com o hype. Eu não poderia agradecer mais vocês por terem colocado, de fato, o pé na realidade na questão da inteligência artificial. Eu acho que falas assim que a gente falta, às vezes, né? Falando na internet como um todo, em todos os níveis. Porque desde quem está começando agora a aprender até quem já está se aprofundando um pouco mais, eu acho que é isso. A gente tem muita informação, mas também muita desinformação, né, sobre inteligência artificial. Que eu acho que, às vezes, passa um pouco o nível do conceito, como você trouxe, a gente vê indo para alguns lugares que não deveriam, né? Mas muito obrigado pela participação de vocês. Eu tenho absoluta certeza que vocês voltam mais vezes. A gente vai ter outros episódios e falar sobre outras coisas tão interessantes quanto. E para quem acompanha a gente em casa, a gente tem vários artigos falando sobre IA corporativa. A gente tem artigo falando sobre o hype da IA também no nosso blog, que é aquaré.lá/blog. Tem muito artigo do Marcos, tem muito artigo do Sig. E tudo que você quiser saber sobre essa área de tecnologia, a gente tem por lá. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Obrigada, gente. Valeu, obrigado. Obrigado, turma.